Filme A Mulher na Janela, está na Netflix. Vamos falar um pouco sobre este que é um dos mais vistos na plataforma, então você fica aí até o final. Muito bem, vamos falar desse filme estrelado pela Amy Adams e por outros excelentes atores. Tem o Gary Oldman, tem o Anthony Mackie, tem o Wyatt Russell, enfim, um elenco recheado. Tem a Julianne Moore, enfim. É um filme interessante em alguns aspectos, em outros nem tanto assim, por isso que ele está dividindo opiniões. Mas antes de falar desse filme, eu já peço para você deixar o like, que é importante. Se inscreve no canal, mais importante ainda. Ativa as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado e compartilha esse vídeo com todo mundo, tá bom? Isso ajuda muito. Então like e inscrição, não esquece. E vamos falar desse filme A Mulher na Janela, que é uma clara referência. Esse filme parece até mesmo uma homenagem ao filme do Hitchcock, Janela Indiscreta. Muito interessante nos aspectos, realmente algumas tomadas, alguns enquadramentos, alguns planos remetem diretamente ao filme do Hitchcock. É realmente uma homenagem, não é um filme que tenta copiar, mas tenta homenagear a obra de um dos grandes mestres do mistério e do suspense, que foi o Hitchcock, o Alfred Hitchcock. A Mulher na Janela, do que conta essa história? Bom, uma mulher traumatizada, há meses não sai de casa, ela é uma psicóloga, ela sofreu um trauma, que a gente vai ver só mais para frente, lá perto do final, que trauma é esse, mas por conta disso, ela não sai de casa. E aí o que resta para ela? Resta observar a vida e o cotidiano dos vizinhos dos prédios da frente, né? Então ela fica olhando exatamente como o filme A Janela Indiscreta. Só que na Janela Indiscreta, né, era um repórter que estava com a perna quebrada e por isso ele não podia sair de casa e restava para ele observar os vizinhos. Nesse caso é uma mulher que tem um problema de agorafobia, que é uma fobia de lugares abertos e de muitas pessoas, de ambientes que tem muita gente. Então ela fica trancada em casa. Mas no fundo é por causa de um trauma, realmente, como eu falei, e que você vai descobrir só mais pra frente. Então, justamente por causa desse trauma e por causa desse problema dela, ela toma medicação e ela gosta de beber um vinho que não é indicado, e aí por isso ela sofre algumas alterações no humor dela, justamente por misturar bebida e a medicação, e aí ela começa a observar uns vizinhos novos que começam a chegar no prédio da frente, no apartamento que estava vazio. Ela tem um contato inicial com o filho adolescente do casal, faz uma amizade ali com ele, ela percebe que ele tem alguns problemas com o pai e com a mãe, e ela oferece ajuda, até justamente por ser uma psicóloga especializada em tratar de crianças e adolescentes. Depois ela tem um contato já com a esposa, com a mãe desse adolescente, que tem também, elas passam uma noite juntas, tomando vinho, discutindo, ela se abre para a personagem da Amy Adams, né? E mostra que a família não vai tão bem, tem alguns problemas, o marido é traçado com perfil um pouco violento, um pouco intolerante. E o marido dessa família nova que se mudou, que é o Gary Oldman, né? Que tá muito bem também, ele sempre está muito bem. Ele realmente é apontado ali e você vê que ele é visto como o vilão da história, pelo menos é o que se faz parecer. E aí a história vai se desenvolvendo, ela com esse problema que ela tem de tomar muitos remédios, de ingerir álcool, desse trauma dela, vai passando a ideia pra gente de que pode haver uma grande confusão e que isso é deliberado, para você que está assistindo, assim como ela, não saber diferenciar às vezes o que é realidade, o que é invenção da cabeça dela. E para completar esse núcleo tem o Wyatt Russell, que ele interpreta um cara que aluga o porão da casa da Amy Adams, e ele é o locatário, né? Ele mora lá e aí interage também, tem uma coisa interessante, ele realmente tem uma parte importante ali na trama. O que eu gostei nesse filme? Bom, evidentemente a Amy Adams, né? Ela, se não me engano, deve aparecer em todas as cenas do filme. E para isso, um ator tem que ser muito bom, né? Já comentei aqui em outros vídeos, né? Atores que são bons o suficientes e conseguem levar o filme todo, né? A Rosamund Pike é uma delas, que vários filmes dela estão na Netflix. A Amy Adams é uma dessas atrizes que consegue estar o tempo todo em tela e levar esse filme praticamente nas costas sozinha. Então ela é muito boa, gostei muito.
A história tem alguns pontos interessantes, como eu disse, por ser uma homenagem ao Hitchcock, por ter umas referências, é legal de você identificar quando elas aparecem. Também é interessante, como eu disse, né, esse elenco muito bom que faz parte da história, consegue passar para você também uma coisa legal de uma história bem desenvolvida. Isso segue um certo padrão, um certo clichê. Esse filme é bem aos moldes desse gênero, né, que é o gênero desse suspense, desse mistério que vai se desenrolando, que tem uma coisa que te leva para um lado e aí, quando se revela, tem uma tentativa de reviravolta. E isso é o que eu não curti tanto, porque não surpreendeu, pelo menos para mim. Durante o processo que você vai assistindo, você vai vendo, olha, ele tá querendo, o diretor está querendo que eu acredite nisso, olha, eles estão querendo que eu vá para esse lugar, mas provavelmente isso que eles estão apontando não é verdade. É claro que quem gosta desse gênero, quem gosta desse tipo de filme, vai gostar. É como filme de ação. Filme de ação você sempre sabe como se desenvolve, mas você não está preocupado às vezes muito com a história, você quer saber das cenas de ação, como elas são bem feitas. Nesse tipo de filme, o desenvolvimento também é interessante. Em alguns momentos fica um pouco arrastado, fica um pouco lento tal, mas talvez a intenção tenha sido essa, até para que no fim você descubra por que ela tem todo esse processo. Então tem esses pontos que, pelo menos para mim, foi legal, não é um filme ruim, não é um filme que você se arrepende de ter visto, mas não é um filme que surpreende, não é um filme que o final tem aquela reviravolta que você não esperava. Aliás, vamos ser sinceros, poucos são os filmes que surpreendem, que mostram um final diferente, um final totalmente surpreendente, que você é pego de calças curtas. Esse não é o caso. Chega até a ser um pouco previsível, né, como é que vai ser o final, mas nem por isso deixa de ser um filme bom, né? Ele tem dividido um pouco as opiniões. Inclusive, no Rotten Tomatoes, ele está com uma nota baixíssima, acho que está com 24%. Não é para isso, o filme não é ruim a esse ponto. Mas também não é bom a ponto de valer uma nota maior do que, sei lá, 70, por exemplo. É um filme mediano, fica ali. É como se você assistisse bem, se você não assistisse também não está perdendo grande coisa. Não é um filme memorável, você não vai se lembrar dele depois de meia hora de tê-lo assistido. Mas isso não significa que ele não possa te divertir enquanto você está assistindo. Então tem uma história já um pouco manjada, um desenvolvimento já um pouco manjado e um final já um pouco manjado. Mas ele é bem feito, então fica elas por elas no final das contas, entendeu? Então fica para você essa minha avaliação, que é o seguinte: é um filme regular, é um filme que pode divertir você, se você gosta desse tipo de filme de suspense, de mistério, de você não saber direito o que está acontecendo, se a personagem principal está inventando tudo da cabeça dela por causa dos problemas e dos traumas dela, ou se é tudo verdade mesmo. Mas quem assiste esse filme já sabe mais ou menos o que esperar, já vai antevendo o que vai acontecendo. E isso às vezes não é bom. Não é bom quando você está assistindo um filme que você já vai, agora vai acontecer tal coisa, e acontece. Não é bom, às vezes é bom ser surpreendido. Em filme de suspense, em filme de mistério, em filme de romance policial, em filme de intrigas, em filme de investigação, é muito bom você ser surpreendido, né? É como um filme de terror em que você não toma susto. É como um filme de ação, que a ação não é tão bem feita, é mais ou menos. Então esse é um filme regular, esse é um filme mais ou menos. Essa foi a minha avaliação, espero que você tenha gostado, que tenha achado interessante. Deixa aí nos comentários, caso você tenha assistido esse filme, o que você achou. E deixa também o seu like nesse vídeo, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante. Ativa as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado. E também compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque não faz mal. Então não se esquece, like, inscrição no canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo, tá bom? Eu fico por aqui, logo mais tenho mais vídeos para você, tá bom? Até lá e tchau!